A WEG S.A. apresentou um conjunto de resultados de neutros a positivos para o terceiro trimestre de 2025, amplamente alinhados com as expectativas do mercado, mas com um desempenho ligeiramente superior na última linha do resultado. O lucro líquido atingiu R$1.650 bilhões, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior, superando marginalmente o consenso de mercado de R$1.610 bilhões. Esse desempenho demonstra a notável resiliência da empresa em um ambiente macroeconômico global desafiador, caracterizado pela desaceleração do crescimento e por ventos contrários geopolíticos específicos. A análise aprofundada do trimestre revela algumas conclusões importantes. Primeiramente, a desaceleração da linha de receita é evidente, com um crescimento da receita líquida de 4,2% ano contra ano para R$10.270 bilhões, sinalizando uma contínua moderação em relação às altas taxas de crescimento de anos anteriores, uma tendência já antecipada pelo mercado. Em segundo lugar, a característica mais marcante do trimestre foi a robusta margem EBITDA, de 22,2%. Apesar de uma leve contração de 0,4 ponto percentual em relação ao ano anterior, esse patamar ressalta o forte poder de precificação e a eficiência operacional da WEG, que mitigaram com sucesso as pressões inflacionárias e o impacto inicial das tarifas dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, os resultados revelam uma clara divergência no desempenho dos segmentos. A força em equipamentos industriais de ciclo curto foi contrabalançada por uma retração cíclica em projetos de geração de energia renovável de ciclo longo, particularmente em energia eólica e solar. Por fim, a execução estratégica da companhia permanece impecável. A WEG está gerenciando proativamente as ameaças externas, notavelmente por meio de sua estratégia de mitigação de tarifas, que inclui o aumento da capacidade produtiva nos Estados Unidos. Com base nessa análise, a recomendação neutra para as ações WEG3 é reiterada, com um preço-alvo revisado para o final de 2026 de R$44 por ação. Embora a excelência operacional da WEG e os vetores de crescimento estrutural de longo prazo, como transição energética, eletrificação e automação, permaneçam firmemente intactos, a avaliação atual já precifica grande parte dessa qualidade. A perspectiva de curto prazo de desaceleração do crescimento dos lucros e a falta de catalisadores imediatos para uma reavaliação justificam uma postura neutra. A recente desvalorização da ação reflete esses ventos contrários, mas um ponto de entrada mais atrativo exigiria um recuo adicional ou sinais mais claros de uma reaceleração do crescimento, baseados em fontes de notícias e relatórios de resultados. Esta seção descontrói a demonstração de resultados consolidada para analisar a qualidade dos lucros e os vetores de rentabilidade que definiram o trimestre. O desempenho da WEG no terceiro trimestre de 2025 pintou um quadro de crescimento moderado na receita, mas com uma rentabilidade que continua a desafiar as pressões do cenário global. O crescimento modesto de 4,2% na receita líquida, totalizando R$10.270 bilhões, confirma a transição da empresa para um ciclo de crescimento mais maduro e um ambiente de demanda global mais desafiador. Esse número ficou ligeiramente abaixo do consenso da LSEG de R$10.330 bilhões, indicando uma pequena frustração na linha de receita. A performance representa uma continuação da tendência de desaceleração observada em trimestres anteriores, contrastando com o crescimento mais forte de 10,1% ano contra ano, visto no segundo trimestre de 2025. A administração da empresa reconheceu esse ambiente, afirmando que, apesar de um momento mais desafiador para a aceleração do crescimento, a demanda nos negócios tradicionais permaneceu sólida, complementada por oportunidades contínuas em infraestrutura elétrica.
Essa dinâmica sugere que, embora a era de crescimento exponencial possa ter arrefecido, a base de negócios da WEG permanece robusta e resiliente. A narrativa central dos resultados do terceiro trimestre não reside no crescimento da receita, mas sim na notável capacidade da WEG de defender sua rentabilidade. Em um período marcado por incertezas geopolíticas e volatilidade comercial, a empresa entregou mais um trimestre com margens operacionais saudáveis, um testemunho de seu modelo de negócios disciplinado. O EBITDA, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu 2.280 bilhões de reais, um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. A margem EBITDA, por sua vez, foi de 22,2%, representando uma contração marginal de 0,4 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2024. A capacidade de sustentar uma margem acima de 22%, em meio a ventos contrários significativos, é uma conquista notável. Isso valida a tese de longo prazo de que a integração vertical, o poder de precificação e uma cultura de melhoria contínua conferem à WEG uma vantagem competitiva duradoura. A leve contração da margem pode ser atribuída a um mix de produtos menos favorável, com menor contribuição de projetos eólicos de alta margem, e a um aumento nas despesas de vendas, gerais e administrativas. No entanto, é crucial notar que essa margem representa uma melhoria sequencial em relação aos 22,1% no segundo trimestre e aos 21,6% no primeiro trimestre, sugerindo que a rentabilidade está se estabilizando em um patamar saudável, apesar das pressões na receita. O lucro líquido de R$1.650 bilhões, com um crescimento de 4,5% ano contra ano, superou o crescimento do EBITDA, indicando uma gestão financeira eficiente abaixo da linha operacional. Mais importante, o resultado superou ligeiramente a previsão de consenso de R$1.610 bilhões, proporcionando uma surpresa positiva ao mercado e contribuindo para a reação estável das ações após o anúncio. A resiliência da margem da WEG é a principal conclusão positiva do trimestre. Analistas entraram no período com preocupações significativas sobre a pressão nas margens, proveniente de duas fontes principais. Media Group, US Tariffs Announcement News on TV and Business Lounge, Cost Analysis Report with Tariffs Noted Stocks and Distribute Equally. O custo direto das tarifas dos Estados Unidos, o impacto indireto de uma economia global em desaceleração sobre o poder de precificação. A margem EBITDA, reportada de 22,2%, com um declínio mínimo de 40 pontos base, foi um resultado muito melhor do que um cenário em que as margens teriam se comprimido significativamente, junto com a desaceleração da receita. Isso implica que a WEG implementou contramedidas com sucesso. A própria empresa mencionou uma estratégia de mitigação, e os analistas notaram a capacidade de repassar a maior parte dos custos. O resultado do terceiro trimestre é a prova quantitativa do sucesso dessa estratégia. Isso demonstra que a rentabilidade da WEG é menos cíclica do que sua receita. Enquanto a demanda pode flutuar, seu controle operacional permite proteger a lucratividade ao longo do ciclo, uma qualidade que justifica uma avaliação premium em relação a pares industriais mais cíclicos. A análise do desempenho consolidado da WEG mascara tendências divergentes em suas 4 principais áreas de negócio. O terceiro trimestre de 2025 revelou uma dinâmica de 2 velocidades, onde a força nos segmentos industriais de ciclo curto compensou a fraqueza cíclica em projetos de energia de ciclo longo, demonstrando os benefícios da diversificação estratégica da empresa. O segmento de equipamentos eletroeletrônicos industriais, ou EEI, foi o destaque positivo,
particularmente no mercado doméstico. A receita dessa unidade avançou 13% em relação ao ano anterior, impulsionada pela forte demanda por motores de baixa tensão e redutores. Esse desempenho robusto sugere que a atividade industrial no Brasil, especialmente nos ciclos de manutenção, reparo e operação, permanece saudável, apesar das incertezas macroeconômicas. A performance do IEI atua como um barômetro confiável para a atividade industrial geral, e a força observada aqui indica que o núcleo do setor industrial brasileiro mantém sua resiliência. Em contraste, o segmento de geração, transmissão e distribuição, ou GTD, registrou uma queda de 7% na receita em relação ao ano anterior, atuando como o principal freio ao crescimento geral da empresa. A análise detalhada revela que o declínio foi quase inteiramente devido à porção de geração do negócio. Especificamente, a ausência de novos projetos eólicos para 2025 e uma desaceleração na demanda por geração solar foram os principais detratores. Em contrapartida, o subsegmento de transmissão e distribuição permaneceu saudável, sustentado por entregas relacionadas a projetos de leilões de transmissão previamente adjudicados. A fraqueza no segmento de GTD não é uma história monolítica de declínio, mas sim uma rotação cíclica. A desaceleração em novos projetos de geração eólica e solar está sendo parcialmente compensada pela necessidade não discricionária e de longo prazo de modernizar e expandir a infraestrutura de transmissão e distribuição. A maciça expansão de fontes de energia renováveis intermitentes, como eólica e solar, na última década, criou uma necessidade urgente de uma rede elétrica mais robusta e inteligente para gerenciar o fluxo de energia e garantir a estabilidade. Portanto, uma desaceleração na nova geração pode logicamente coincidir com um aumento nos investimentos na rede. Essa dinâmica sugere que o fluxo de receita de GTD da WEG será caracterizado por ciclos alternados, em vez de uma única tendência monolítica. À medida que um subsegmento, por exemplo, geração eólica, esfria, outro, como transformadores para a estabilidade da rede, aquece. Essa diversificação interna torna o negócio de GTD geral muito mais resiliente do que parece pelo número principal e apoia uma trajetória de crescimento de longo prazo mais estável. Os segmentos de motores comerciais e appliance, o MCA, e transformadores e veículos, ou TAV, registraram um crescimento sólido e consistente, reforçando a base de receita da empresa. A receita de MCA aumentou 9% ano contra ano, enquanto a de TAV cresceu 7% ano contra ano. O crescimento em MCA foi impulsionado tanto pelo mercado doméstico quanto pelo internacional, com destaque para as operações na China e na América do Norte. Isso aponta para uma recuperação na demanda por eletrodomésticos e motores comerciais, indicando uma melhora na confiança do consumidor e na atividade comercial. O desempenho de TAV, por sua vez, reflete a demanda contínua em setores industriais resilientes. A performance da WEG em diferentes regiões geográficas oferece uma visão sobre sua resiliência e capacidade de adaptação. O terceiro trimestre de 2025 destacou um crescimento modesto no Brasil e uma performance resiliente nos mercados externos, mesmo diante de desafios geopolíticos significativos, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A receita no mercado interno totalizou 4 bilhões de reais, um crescimento modesto de 3,1% em relação ao ano anterior. O desempenho foi sustentado pela já mencionada força no segmento de equipamentos eletroeletrônicos industriais e pelas entregas contínuas de projetos de transmissão e distribuição. No entanto, o crescimento foi contido pelo declínio significativo em projetos de geração de energia eólica e solar, que possuem um peso relevante na receita doméstica.
O cenário restritivo para investimentos no Brasil também impactou a demanda por projetos de ciclo longo, embora a demanda por motores comerciais tenha mostrado melhora. A receita nos mercados externos atingiu 6,2 bilhões de reais, um avanço de 4,9% ano contra ano. É importante notar que este crescimento foi alcançado apesar do efeito cambial negativo, indicando uma performance operacional ainda mais forte em moedas locais. A atividade industrial continuou positiva na maioria das regiões. Na América do Norte, apesar da oscilação em projetos de geração, o negócio de transmissão e distribuição manteve um bom volume de entregas, e a empresa continua a investir para aumentar sua capacidade e capturar futuros investimentos em infraestrutura de energia na região. Na Europa, foi observado um desempenho notável nas vendas de equipamentos industriais para segmentos como óleo e gás e água e saneamento. O impacto amplamente temido das tarifas dos Estados Unidos parece ser administrável e está sendo ativamente mitigado por uma estratégia corporativa clara e decisiva. Em vez de ser uma vítima passiva da geopolítica, a WEG está alavancando sua presença fabril global para se adaptar, demonstrando uma agilidade estratégica que justifica sua avaliação premium. A ameaça do tarifaço era o maior risco conhecido antes do trimestre, amplamente sinalizado por analistas como um potencial empecilho para margens e receita. Em resposta, a WEG comunicou publicamente seu plano de mitigação, envolvendo redirecionamentos das rotas de exportação e um aumento da capacidade produtiva nos Estados Unidos. Essa estratégia não é apenas um plano, mas está sendo executada com capital. A empresa anunciou um investimento concreto de 77 milhões de dólares para expandir sua fábrica de transformadores em Washington, Missouri. Esta ação aborda diretamente a necessidade de equipamentos de transmissão e distribuição no mercado americano, uma área-chave de crescimento, e implementa a estratégia Local for Local. A validação dessa abordagem vem de concorrentes como a ABB, que citou sua própria presença local for local como um fator-chave na mitigação dos impactos tarifários. O resultado é que o mercado externo, que inclui os Estados Unidos, continuou a crescer, indicando que a estratégia de mitigação está funcionando. O impacto não é nulo, mas foi contido. Este episódio serve como um teste de estresse do mundo real, da qualidade da gestão e da visão estratégica da WEG, reforçando o argumento qualitativo de que a empresa é uma companhia industrial de primeira linha. A análise dos principais indicadores de desempenho e dos investimentos estratégicos da WEG oferece uma visão da saúde de longo prazo e da direção futura da empresa. O terceiro trimestre de 2025 foi marcado por uma queda planejada no retorno sobre o capital investido, reflexo de um ciclo de investimentos robusto destinado a posicionar a empresa para a próxima onda de crescimento. O ROIC da WEG atingiu 32,4% no trimestre, uma redução de 4,7 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2024. Embora um ROIC em queda seja tipicamente um sinal negativo, no caso da WEG, é uma consequência direta e esperada de seu ciclo de investimentos atual. A empresa está aumentando significativamente sua base de capital, investido com projetos de grande escala, como a expansão de R$ 1 bilhão e 100 milhões no complexo fabril de Santa Catarina e a já mencionada fábrica de transformadores de 77 milhões de dólares nos Estados Unidos. Esses investimentos aumentam o denominador da fórmula do ROIC, que é o lucro operacional líquido, após impostos dividido pelo capital investido, antes de começarem a gerar retornos, que é o numerador. A compressão atual do ROIC não deve ser interpretada como uma deterioração da eficiência operacional.
Em vez disso, é um indicador antecedente de uma estratégia deliberada de alocação de capital para construir capacidade para a próxima onda de crescimento, particularmente em transmissão e distribuição e eletrificação. A relação causal é clara: o novo CAPEX aumenta imediatamente o capital investido. No entanto, o NOPAT gerado por esses novos ativos só se materializará nos próximos anos. Analistas da XP corroboram essa visão, afirmando explicitamente que esperam que o crescimento da WEG reacelere a partir de 2027, impulsionado precisamente por essas expansões de capacidade relacionadas à transmissão e distribuição. Portanto, a queda temporária do ROIC é o custo de plantar as sementes para colheitas futuras. É um sinal da confiança da gestão nas perspectivas de demanda de longo prazo, justificando uma dor de curto prazo para um ganho de longo prazo. Para um investidor de longo prazo, este é um sinal otimista sobre o crescimento futuro, ressignificando uma métrica atual aparentemente negativa. As decisões de alocação de capital da WEG no trimestre reforçam seu foco em tendências de crescimento secular. A expansão da capacidade nos Estados Unidos, com o investimento de 77 milhões de dólares em Missouri, é uma resposta estratégica direta tanto à situação tarifária quanto à forte demanda subjacente por transformadores, impulsionada pela transição energética e modernização da rede elétrica nos Estados Unidos. Além disso, a aquisição da Tupinambá Energia, embora pequena em escala, é um passo estrategicamente importante para fortalecer a posição da WEG no ecossistema de mobilidade elétrica, um vetor de crescimento chave de longo prazo. Essas ações demonstram que a WEG não está apenas reagindo ao ambiente atual, mas está ativamente moldando sua capacidade produtiva e seu portfólio para capitalizar as oportunidades do futuro. A síntese dos resultados trimestrais e dos pontos de dados externos permite traçar uma visão prospectiva para a WEG. A perspectiva de curto prazo é de moderação contínua, enquanto os vetores de crescimento estrutural de longo prazo permanecem robustos e intactos. Espera-se que as tendências observadas no terceiro trimestre de 2025 persistam no curto prazo. O crescimento da receita provavelmente permanecerá na casa de um dígito baixo a médio, com margens resilientes, mas sem expansão significativa. O quarto trimestre é notado por alguns analistas como potencialmente sazonalmente mais fraco, o que poderia intensificar essa tendência. As principais variáveis a serem monitoradas serão a carteira de pedidos para projetos de ciclo longo de geração, transmissão e distribuição, que serve como um indicador antecedente da receita futura, e o ritmo da atividade industrial nos principais mercados globais, que impacta diretamente o segmento de equipamentos eletroeletrônicos industriais. A volatilidade geopolítica e as políticas comerciais continuarão a ser fatores de risco a serem observados de perto. Apesar da desaceleração de curto prazo, os ventos favoráveis estruturais da descarbonização global, eletrificação e automação industrial não mudaram. A demanda por soluções eficientes em energia e por infraestrutura para suportar a transição para fontes renováveis e veículos elétricos continuará a crescer por décadas. A WEG está posicionada de forma única para se beneficiar dessas megatendências. Uma leitura dos resultados de pares globais reforça essa visão otimista de longo prazo. Os fortes resultados do terceiro trimestre de 2025 da concorrente ABB, que destacaram uma robusta entrada de pedidos nos Estados Unidos, com crescimento de 40% ano contra ano na divisão de Motion e uma forte demanda de data centers, confirmam que a demanda subjacente por produtos de eletrificação permanece excepcionalmente forte.
Isso serve como um poderoso indicador positivo para as perspectivas de longo prazo da BAWEG nessas áreas. Concorda-se com a visão de que o crescimento dos lucros da LAWEG reacelerará após 2026, à medida que as grandes expansões de capacidade em áreas de alta demanda, como transmissão e distribuição, entrarem em operação e começarem a contribuir para a receita e o lucro. Os investimentos que atualmente pressionam o ROIC se transformarão nos motores da próxima fase de crescimento da empresa. A seção final avalia a avaliação da WEG no contexto histórico e de seus pares, culminando em uma recomendação de investimento fundamentada na análise abrangente dos resultados do terceiro trimestre de 2025 e nas perspectivas futuras. Atualmente, as ações WEG3 são negociadas a um múltiplo preço sobre lucro de aproximadamente 26 vezes. Isso representa uma desvalorização significativa em relação aos seus múltiplos históricos, que frequentemente estiveram acima de 35 a 40 vezes. A ação teve um desempenho inferior significativo no acumulado do ano, refletindo a precificação pelo mercado da desaceleração do crescimento. Analistas da XP observam que, embora a ação seja negociada com um desconto de aproximadamente 15% em relação aos seus pares globais, isso se justifica, por enquanto, pelas expectativas mais fracas de crescimento dos lucros no curto prazo. A avaliação atual parece equilibrar a qualidade inquestionável do negócio com as perspectivas de crescimento mais moderadas no horizonte de 1 a 2 anos. A recomendação para as ações da LUEG é neutra. O argumento para manter as ações é forte. A WEG é uma operadora de primeira classe, com execução inigualável, um balanço patrimonial sólido e exposição a temas de crescimento secular poderosos. Seu desempenho no terceiro trimestre de 2025 reafirmou essa resiliência operacional. Para investidores de longo prazo, a WEG continua sendo uma posição central em qualquer carteira de ações brasileiras. No entanto, há motivos para cautela no curto prazo. A própria empresa sinalizou um momento mais desafiador para a aceleração do crescimento. Com o crescimento dos lucros esperado para ser modesto nos próximos 18 a 24 meses, há poucos catalisadores aparentes para uma reavaliação significativa de seu múltiplo de avaliação no curto prazo. Em conclusão, o risco e retorno parece equilibrado no preço atual. Uma postura mais construtiva em relação às ações seria adotada em caso de uma desvalorização adicional para uma avaliação mais atraente ou com evidências de que o ponto de inflexão do crescimento está chegando antes da expectativa do mercado para 2027.